Olá para você que acompanha o Correspondente Portal de Notícias. Nós estamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Carazinho. Hoje nós estamos recebendo o João Pedro Albuquerque de Azevedo. Ele faz parte da coligação Carazinho Novo Tempo, que tem o PSDB, o Republicanos, o PSD, PDT e União Brasil. Eu lembro que nós acordamos com os candidatos que a entrevista será de 30 minutos e a veiculação ocorre em ordem alfabética. A nossa série tem um oferecimento da Executiva Colchões Castor, na Avenida Flores da Cunha, em frente à Câmara de Vereadores, e também na cafeteria Café na Mesa, no Passeio Avenida, também aqui no centro da nossa cidade. E nós temos o apoio ainda do Connect Cowork, que é a sede das nossas gravações. Eu, Mari Steffens, e a Nádia Hartmann, que é jornalista e professora, estamos conduzindo essas entrevistas. Passo para ela, então, para que ela faça o primeiro questionamento ao nosso convidado de hoje. Olá, Nádia. Olá, Mara. Olá, João Pedro. Olá a todos que estão nos assistindo neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. E já agradeço também a presença e a disponibilidade do candidato para essa oportunidade importante para que a gente possa esclarecer os eleitores, nossos internautas, das propostas, dos planos de governo dos candidatos a prefeito de Carazinho. E eu vou iniciar, então, João Pedro, com a primeira pergunta, que é a única comum a todos os candidatos. Por que os eleitores de Carazinho devem confiar em ti e na sua vice, Valesca Valber, para comandar o município nos próximos 4 anos? Contando o tempo a partir de agora. Olá, Mara. Olá, Nádia. Um prazer estar aqui podendo conversar com vocês e com todos os ouvintes e internautas que acompanham aqui a página do Correspondente. Então, a gente acredita que realmente nós temos o melhor projeto para Carazinho. E mais que isso, eu, assim como a Valesca, acredito muito no poder de transformação da política. Eu vejo a política como um grande instrumento de transformação social. É onde estão os recursos, é onde está a legitimidade para agir, para impactar positivamente a vida das pessoas nas diversas áreas, na educação, na saúde, no esporte, no emprego e renda, na mobilidade urbana. Então, esse potencial de transformação que está dentro da política é o que me move. E acreditar em Carazinho e no potencial da nossa cidade é o que me faz acreditar que o nosso projeto vai marcar época em Carazinho, vai marcar um novo tempo de desenvolvimento, que é inclusive o nome da nossa coligação. Porque a gente acredita muito e nos preparamos para isso, para fazer um novo tempo de desenvolvimento. Eu, pessoalmente, tive a experiência de ser vereador aqui em Carazinho, onde pude aprender muito sobre os problemas, as angústias, as dores da comunidade. E estive sempre muito perto das pessoas, acompanhando as situações dos bairros, né, das diversas questões envolvidas aqui na comunidade. E de lá para cá, quando saí do meu mandato de vereador, eu pude buscar uma capacitação ainda maior, ainda mais no que diz respeito à gestão pública. Então, fui a Porto Alegre, onde acabei abrindo mão do meu concurso público aqui em Carazinho, para ter experiências lá em Porto Alegre, para conhecer os caminhos, para a gente poder trazer recursos para Carazinho. Hoje a gente perde muito recursos para não ter projetos. Então, eu sei que a gente vai ter condições de fazer uma gestão onde vai ter muito recurso de fora, do Estado, do governo federal, da onde tiver que buscar, nós vamos buscar para fazer Carazinho crescer. E também tive a oportunidade de conhecer as melhores práticas de gestão Brasil afora. E os problemas que tem a Carazinho não são problemas diferentes dos que tem ou que já tiveram em outros municípios. A questão é que muitas dessas cidades já encontraram soluções que deram certo. E essas soluções são inspirações para a gente trazer para cá, adaptar, fazer ainda melhor para que Carazinho possa ir solucionando os problemas que a gente identifica. Então, hoje eu tenho convicção que nós estamos prontos, preparados para fazer uma gestão inovadora, moderna, uma gestão profissionalizada, que seja embasada em dados, em evidências, em metas, em indicadores, como a gente vê nas grandes empresas. Na prática, Carazinho tem na sua prefeitura, na sua gestão, a maior empresa da cidade, né? A que mais tem colaboradores, maior número de funcionários. Então não tem por que a gente, nessa maior organização, não ter uma profissionalização como tem no lado privado. Por isso que eu tenho convicção que, botando uma gestão capaz de fazer um trabalho empreendedor,
com dados, pautado na produtividade, buscando sempre o melhor resultado para a comunidade, que a gente vai fazer a melhor gestão da história de Carazinho. Porque tem recurso para isso, nós temos capacidade para isso, e a gente vai contar muito com uma gestão colaborativa, fazendo a comunidade participar para que essas transformações possam acontecer da forma mais assertiva possível. João Pedro, quando o senhor fala em educação, fala do turno estendido nas escolas, eu queria saber um pouco mais como isso deve funcionar, e considerando que a gente tem um grande número de estudantes na rede municipal de ensino, nós teremos profissionais suficientes para fazer esse atendimento, ou como é que o senhor pretende colocar isso em funcionamento? Excelente pergunta, Mara. A realidade é que hoje falta profissionais nas escolas. As escolas municipais estão desamparadas em vários aspectos. A gente dialogando com os profissionais da educação, a gente tem ouvido muitas angústias pela sobrecarga a que elas estão sendo submetidas, porque falta, em algumas turmas, professores, em outras turmas, profissionais de apoio, como recreacionistas, monitores, e dessa forma acaba tendo muito mais alunos por profissional do que deveria ser para que pudesse ter o atendimento adequado, o suporte pedagógico adequado. Então, de fato, o caminho para a gente viabilizar essa nossa ação de governo, ela vai primeiro passar por nós equiparmos nossas escolas com profissionais em número adequado, né? Ou seja, assumindo o ano que vem, nós vamos ter que já projetar um novo concurso público para poder equipar as nossas escolas. Posteriormente, nós vamos ter que ter novas contratações com horários diferenciados, principalmente recreacionistas e monitores, para fazer o atendimento das 7 horas da manhã à 1 da tarde, e outros que vão entrar à 1 da tarde até às 7 da noite, para poder viabilizar o atendimento do horário estendido que a gente quer. Obviamente, esse horário estendido não vai ser feito de uma hora para outra em todas as escolas. A gente vai começar nas escolas principais, onde a gente identificar a maior demanda, para que possa ir aos poucos, né, ir adaptando. E aí, fazendo as adequações, conforme, né, for indo, a gente vai identificando alternativas, problemas, vai fazendo monitoramento do projeto para que possa atender da melhor forma a comunidade. Mas por que esse projeto de estender os horários? Porque a gente identificou que muitas pessoas, e principalmente muitas mulheres, muitas mães, abrem mão do seu trabalho, abrem mão de buscar os seus sonhos e de trazer mais renda para casa, porque normalmente as oportunidades de trabalho são em horários incompatíveis com o de funcionamento das escolas. Então, por exemplo, se ela trabalha no comércio, o comércio fica aberto até às 6, 6h30, não tem como ela buscar a sua criança, o seu filho na escola no tempo que hoje as escolas funcionam. E aí ela muitas vezes acaba renunciando o seu sonho para garantir o atendimento ao seu filho, para garantir o acesso à escola ao seu filho. Então, é isso que a gente quer modificar, quer dar oportunidade para que as mulheres, principalmente aqui de Carazinho, tenham a certeza de que o seu filho vai estar bem amparado, em um lugar seguro, se desenvolvendo, fazendo atividades de recreação, até que ela possa buscar ele com segurança na escola. Pois é, candidato, mas em relação a essas novas contratações, né, que isso iria exigir, hoje a gente sabe que a folha de pagamento da Prefeitura de Carazinho está muito perto do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é o seu posicionamento em relação a uma reforma administrativa, que inclusive já foi proposta pelo prefeito do PSDB, que ocupou a Prefeitura, e em relação também à possibilidade de terceirização do serviço público? Primeiro, na questão de reforma administrativa, eu tenho uma visão que a gente só pode construir as soluções com quem vivencia os problemas. Então, a gente tem um compromisso, inclusive com os servidores aqui do município, de que toda vez que a gente for discutir plano de carreira, for discutir previdência, a gente vai construir junto com os servidores. A gente não pode deixar eles de lado dentro desse processo. Então, só vai ser feita a discussão quando a gente verificar uma grande necessidade. E aí eu vou te dizer que, mais do que a preocupação com a folha, porque hoje nós temos um orçamento bastante positivo, né? A gente tem tido superávites anuais aqui na cidade, o grande problema que eu identifico hoje no aspecto orçamentário é em relação à Previdência. E aí são estratégias distintas que têm que ser tomadas. E quando eu falo em fazer concurso, é pensando também em Previdência. Porque hoje há muitas contratações temporárias e muitos
muitas vagas que hoje poderiam estar sendo ocupadas por servidores efetivos, que, se assim estivessem, estariam contribuindo para o Previ Carazinho, e, em consequência, ajudando a enfrentar o déficit atuarial, aí isso motiva a gente a mudar a forma de ver, né, hoje o modo como está sendo atendido o serviço público. O concurso público tem a sua importância, então, nesse aspecto, e justamente motiva também a gente ter um cuidado na questão da terceirização. Não que não se possa fazer. A gente tem a maior intenção, por exemplo, de manter as parcerias com a iniciativa privada, né, essas terceirizações, com entidades, por exemplo, que cuidam das escolas, como o CASC, o La Salle, né, a Somaic. Essas parcerias são importantes para Carazinho, mas temos que entender também que a gente não pode abrir mão de ter concurso público também sob planejamento previdenciário, senão os impactos podem ser ainda mais negativos em relação ao pagamento das aposentadorias futuras, né, dos nossos servidores. O candidato, então, se coloca contrário a qualquer tipo de reforma administrativa, inclusive para impedir o crescimento vegetativo da folha, com limites de promoções por tempo de serviço. E eu lhe pergunto isso porque é uma proposta das entidades de classe na carta aberta que elas estão entregando aos candidatos. Eu me coloco contrário a uma reforma que não seja discutida com os servidores. Porque os servidores têm o melhor interesse também que o município ande da melhor forma. A gente tem um grande exemplo no Estado em que muitas concessões de vantagens em momentos sem ter sido bem pensadas acabaram gerando depois um rombo grande, né? Uma incapacidade do Estado de pagar suas contas. Não é o caso de Carazinho hoje. A realidade de Carazinho é muito diferente do que, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, que precisou fazer reformas administrativas, previdenciárias duras, né, acabava vivenciando. O Estado era incapaz de pagar a sua folha em dia, pagar seus fornecedores em dia, e precisou ali agir. Carazinho tem uma outra realidade. Hoje nós temos uma certa folga, mesmo que esteja, como você disse, dentro do limite prudencial, ainda tem algumas situações que são questionáveis sobre estarem ou não no cálculo, como despesas justamente de folha de terceirizados, de parceiros da gestão. Então, temos que cuidar, né? A reforma administrativa ela tem que ser feita se houver necessidade, porque a gente tem que pensar também que nós precisamos de servidores, de professores, de profissionais diversos que hoje compõem o nosso município, também com sentimento de valorização, que estejam motivados a produzir. E, aliás, essa é uma das nossas ideias, que já dialogamos, inclusive, com o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, que temos a intenção de criar mecanismos de premiação por produtividade, por aquele que mostra o resultado, que entrega eficiência, que mostra comprometimento, que tem assiduidade, que tem pontualidade e que ajuda a cumprir metas individuais e coletivas. Aí nós vamos pensar para aquele lado profissional, uma gestão profissionalizada, uma gestão empreendedora que nós temos certeza vai fazer diferença nas diversas áreas de atuação do município. Candidato, em relação ao estacionamento rotativo aqui do nosso município, o senhor tem demonstrado descontentamento da forma como ele é operado aqui. O que o senhor considera que está errado e como pretende solucionar essa questão? Perfeito. Eu tenho um descontentamento muito grande com o rotativo. Vejo que ele hoje é feito de uma maneira que é totalmente para beneficiar a empresa, a Estacione, e acaba tendo lucros só das multas que, cabe aqui registrar, sequer estavam previstas os valores estipulados na licitação, de modo que o faturamento que teve nos últimos anos de quase R$100 mil por mês dessas multinhas por infrações, né, ao sistema do rotativo, supera R$1 milhão. É muito dinheiro e isso abre margem, já que é só um valor, né, que ela arrecada por meio de um decreto municipal, abre margem para a gente poder pensar em várias irregularidades que vêm nesse sentido, né? Quando alguém ganha dinheiro indevido, abre brecha para propina, abre brecha para mau uso do dinheiro público, para desvio. Então é um problema muito sério que a gente quer enfrentar. E nesse sentido, a gente vai modificar diversas situações, a começar revogando o decreto que criou essa multa e também chamar a Estacione para rediscutir algumas cláusulas. E, se for o caso, se ela entender que não vai rediscutir, nós também vamos
buscar o rompimento desse contrato para fazer uma nova licitação, porque o que a gente quer é um estacionamento justo e moderno. Pessoalmente, eu acho bom a gente ter aplicativo, poder adquirir, né, os seus créditos, trazer essa inovação para o rotativo é importante. E ter o rotativo também é importante para o nosso comércio, para as pessoas terem maiores possibilidades de estacionar perto do seu destino, né, poder fazer suas compras. Mas a gente precisa de justiça. Hoje a gente vê que tem abuso. A pessoa estacionar, ela não encontra o monitor para comprar o crédito, quando vê já tem uma multa. Se o carro é maior do que a vaga, vai tomar uma multa. Se alguém estaciona errado e o carro seguinte não tem muita opção a não ser também ficar um pouquinho para fora, vai tomar uma multa. E a gente vai vendo isso de uma forma cada vez mais frequente. O pessoal lá que estaciona perto do hospital, das funerárias, está lá ou no atendimento médico, ou visitando um parente, um amigo doente, ou num velório, quando vê, multa. E é desumano. É algo sem razão. E da forma como está, além de irritar o caraziense, ele acaba irritando e desestimulando as pessoas de fora a virem comprar no nosso comércio. Então nós precisamos mudar, e as formas, as ações que a gente pode fazer, para mim, são bastante claras e fáceis, né? A gente pode muito bem instituir, como acontece em outros municípios, um período de tolerância, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos que a pessoa pare ali e não paga, porque isso evita também que as pessoas que só encostam para deixar o passageiro descer, não tenham que pagar, porque ele não está estacionando, ele está encostando para o passageiro descer. E aí nós atingimos também todos os motoristas de aplicativo, por exemplo, que vão lá deixar o passageiro e vão ter um desconto, né, de R$1. Pô, eles estão trabalhando lá, levar renda para casa, para poder levar dinheiro para custear as despesas da família e encostam lá, toda hora tem que pagar o estacionamento rotativo. Não tem sentido, né? Não tem sentido também o meu caso, como, por exemplo, eu moro numa região que é azul, mas quando eu estaciono dentro da minha garagem, dentro do pátio da minha garagem, passa a motinho e desconta. Então, eu estou pagando para estar na minha garagem. Não tem sentido. Então, a gente tem que cobrar da Estacione para acabar com essa história desses descontos indevidos das motinhos, a gente tirar essa multinha ilegal, estabelecer, a minha ideia é 48 horas para poder pagar a tarifa normal, ou seja, estacionei, fiquei lá 2 horas, eu tenho 48 horas para pagar as 2 horas e está tudo certo. Daí, se eu não pagar, aí sim a gente pode prever uma penalização. Mas, se não, está tudo resolvido. Atendeu a demanda de ser rotativo, foi justo, está tudo certo. Mas não dá para ser essa perseguição, esse verdadeiro caça-níquel que é hoje. Candidato, uma das promessas que os eleitores costumam ouvir de todos os candidatos a prefeito é que será utilizado o critério técnico para montar a equipe de governo, o que nem sempre acontece, né, dados tantos interesses. E é justamente esse o meu questionamento, já que a sua coligação tem 5 partidos, né, que estão apoiando a sua candidatura. Se eleito for, como acomodar todos os partidos e, mesmo assim, manter um governo técnico com profissionais qualificados? Na verdade, como a minha demanda por critérios técnicos, por pessoas que estejam cada uma no seu lugar, onde tem o conhecimento para trabalhar, é algo que já vem desde a nossa construção da coligação. Isso já foi combinado lá atrás, antes de nós termos a definição entre os partidos, antes de acertarmos essa parceria, de que os espaços seriam ocupados por pessoas técnicas. Além de tudo, nós vamos fazer toda uma reavaliação dos cargos existentes hoje dentro do município, né? Tem alguns que não tem sentido existir, tem talvez alguns que fossem importantes existir, mas não tem. Vou dar um exemplo, né? Nós não temos nenhuma estrutura hoje dentro do governo que pense a inclusão e a acessibilidade, que é algo importante e é uma pauta que a gente também quer trabalhar com muita força, né? A gente quer uma cidade mais acolhedora para as pessoas com deficiência, nas suas diversas deficiências, e hoje não tem uma estrutura que pense, né? A não ser um conselho. Mas tem tantos outros cargos que hoje não têm uma utilidade, ou que são subutilizados, ou estão ocupados por pessoas que não têm o menor conhecimento sobre a causa. Com todo respeito, mas a gente vê algumas definições hoje de escolhas para ocuparem os cargos da saúde que não têm conhecimento nenhum da saúde, né? E a gente vê problemas tão graves dentro dessa área que não é à toa que saiu matéria na 0 Hora falando, por exemplo, sobre os problemas graves de índices de suicídio em Carazinho, o segundo maior índice do estado. Então, a gente realmente precisa ter pessoas que conheçam
de cada área. E esse já é um combinado desde o início da formação da coligação, e eu não vejo o maior número de partidos como um problema, pelo contrário, porque sabendo dessa condição para ocupar os cargos, nós temos muito mais possibilidades de encontrar pessoas que tenham relações, que estejam vinculadas a esses partidos, com as características adequadas para ocupar cada um desses espaços. Mas a gente não abre mão da qualificação técnica para cada cargo, porque a gente não abre mão de construir o melhor governo da história de Carazinho. E para isso a gente precisa, sim, de pessoas que saibam fazer o que tem que fazer, né? Que saibam estar no lugar onde estão. Candidato, o senhor fala também sobre o programa Carazinho Online, que seria uma série de medidas aí tecnológicas, digitais, para facilitar a vida do cidadão. Como é que isso funcionaria na prática? O senhor poderia dar alguns exemplos? Na verdade, Mara, é tentar tirar qualquer necessidade das pessoas terem que se dirigir para a prefeitura para fazer qualquer tipo de iniciativa. Por exemplo, eu posso conseguir uma certidão de zoneamento baixando dentro da internet com um resultado vindo por inteligência artificial. Não preciso de um profissional ir lá pesquisar e fazendo uma análise para ver se para assinar um documento e eu ter que ir lá buscar. Eu não preciso ter que sair de casa de madrugada para ir no posto de saúde pegar uma ficha para atendimento, se eu posso, ali pelo Carazinho Online ou até pelo um sistema interligado no WhatsApp, reservar minha ficha de atendimento diretamente pelo celular. Então, são exemplos nas várias áreas que a gente pode simplificar a vida das pessoas, facilitar a vida dos usuários, como a gente vê hoje Brasil afora. Carazinho não pode ficar para trás. A tecnologia está aí para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a vida do empreendedor, e a gente quer muito fazer isso. Modernizar a gestão, agilizar e automatizar os processos, encurtar os espaços, para que as pessoas possam encontrar soluções de uma forma mais rápida e, principalmente, que o empreendedor, já que desenvolvimento econômico é um dos principais pilares do nosso governo, que o empreendedor, o investidor, quem quer botar o seu negócio aqui, possa ter um suporte 100% digital, fácil, rápido, para ele poder se preocupar não com burocracias, com as quais a gente quer realmente romper, trazendo as boas práticas de gestão que a gente vê em cidades que se desenvolvem, que são exemplos, como Panambi, como Marau. Mas a gente quer que o empreendedor, os investidores, foquem só em planejar, em montar suas estratégias para fazer o seu negócio crescer e gerar emprego e renda em Carazinho. Esse é o nosso desejo, é para isso que a gente vai trabalhar. Candidato, em relação à construção do presídio na BR-285, não é, que já em várias ocasiões toda a comunidade de Carazinho, lideranças, não é, se posicionaram contrárias a essa obra em função de todos os danos que ela pode representar, ambientais, sociais e de segurança. Qual é o seu posicionamento em relação à construção do presídio na 285? E tu acredita, se eleito for, da possibilidade de reverter ainda a construção do presídio? Eu, pessoalmente, não gostaria que o presídio fosse construído ali. Né? Eu acredito que, para nós, evitaria várias angústias, principalmente, quanto a problemas que possa se ter. Mas eu acredito que a reversão da situação da construção não é mais política, ela passa a ser puramente técnica. Vejo muito sobre esse aspecto, primeiro, porque eu sei que a construção do presídio ela atende também uma demanda do Ministério Público, uma ação civil pública que está em execução e que obriga o Estado a construir um presídio aqui na região, dado o grande déficit de vagas prisionais. Então, eu acredito que a não construção do presídio vai depender muito da demonstração da inviabilidade técnica em relação aos aspectos ambientais que estão envolvidos, né? Como a questão do Rio da Várzea, e os prejuízos que a construção naquele local possa gerar. Mas, sob ordem política, acho muito difícil, senão já teria sido enterrado, né, esse projeto, dada a força política, as manifestações que se tiveram. Então, realmente, eu imagino que vai ficar sob o aspecto técnico. O que eu também, de outro lado, acredito, que a parte do local, é importante nós encontrarmos um novo espaço para termos o presídio, e ainda, caso seja realmente construído lá, que o nosso presídio, que está aqui no bairro Santo Antônio, causando grande prejuízo social e ambiental, talvez ainda maior, porque o esgoto dali vai, né, danificando todo o ambiente, né, não tem um suporte adequado
nesse sentido, como é para ter nesse novo presídio, esse presídio do bairro Santo Antônio nós temos que tirar daqui, e aí, se for lá para a BR, se for para um outro lugar que a gente torce que se consiga ter, que seja feita essa modificação. Porque aí nós podemos fazer, ali naquele espaço, uma praça legal, bonita, né, para integrar a comunidade, e não termos hoje um espaço onde não é adequado, nem para quem está preso e nem para a comunidade que vivencia ao redor, né, com os riscos de fuga muito evidentes. Hoje falta vagas, então as pessoas que acabam sendo condenadas acabam executando boa parte das penas de forma domiciliar. Então acredito que a gente precisa realmente pensar em estratégias para tirar aquele presídio e, tecnicamente, se a gente conseguir reverter essa situação, que a gente consiga um outro espaço para que possa acolher tanto o novo presídio de Passo Fundo quanto esse presídio de Carazinho. Candidato, nós temos mais um minutinho antes das suas considerações finais, mas eu tenho mais uma pergunta importante também, então peço objetividade aí nessa última resposta, em relação à sua opinião sobre a atual gestão da Eletrocar. E se eleito for, como prefeito, que é acionista majoritário, quais são as suas propostas para a gestão da empresa? A gente entende que a gente tem que manter a ideia de uma gestão técnica, né? É importante que a gente busque construir as estratégias, o planejamento da Eletrocar com quem já está vivenciando, né, há bastante tempo. E a gente tem escutado muitas mentiras até sobre a Eletrocar. Por exemplo, uma delas é de que, como o PSDB no governo do Estado, no governo Eduardo Leite, acabou privatizando algumas estatais, que a gente fosse também fazer isso com a Eletrocar. Isso está longe de se pensar, né? Pelo contrário, a gente quer, junto com os funcionários da Eletrocar, quem conhece e vivencia a Eletrocar, a gente traçar as estratégias para fortalecer a empresa e usar dessa grande empresa como um chamarisco também para trazer novas indústrias aqui para Carazinho, para poder fortalecer a nossa capacidade de atrair empresas. Esse é o nosso objetivo. A gente vê a Eletrocar como uma empresa estratégica para essa finalidade. Então, a Eletrocar vai continuar como uma empresa que é uma sociedade de economia mista, com a gestão do município, mas sempre pensando numa gestão técnica. Certo. Candidato, então, para a gente encerrar a nossa entrevista, a gente tem um tempinho ainda para o senhor explorar, para dar algum recado que o senhor acha interessante, importante, algum tema que a gente não lhe questionou, e as suas considerações finais. Obrigado. Acredito que seja importante só reforçar duas questões. O nosso plano de governo ele é bastante abrangente, como tem que ser a administração municipal. Mas nós vamos atuar com um foco muito especial em duas áreas, que é a da saúde e a de geração de emprego e renda. E por que isso? Porque a gente sabe que a saúde ela impacta a capacidade da criança de aprender, ela impacta a capacidade do adulto de trabalhar, de produzir, e ela impacta a vida de qualquer pessoa, né, na sua qualidade de vida, de ter as oportunidades de viver bem com a sua família e seus amigos. E hoje a gente identifica que a saúde de Carazinho está com sérios problemas. Desde o acesso à saúde básica, por isso que a gente vai ter diversas mudanças, desde a ficha digital até a ampliação dos atendimentos dos médicos, mudando a forma de remuneração, premiando, né, bonificando por atendimento e estendendo também o horário de atendimento de unidades básicas, né, que são os nossos postos de saúde, para poder, dessa maneira, ampliar os atendimentos nos bairros e conseguir desafogar a UPA e desafogar o hospital, que hoje a gente também vê sobrecarregados. Mas mais que isso, a gente tem conversado com as pessoas e tem visto muita gente que está aí 2, 3, 4, 5 anos esperando por um exame e uma cirurgia. E para mim isso não é uma saúde inteligente. Porque se a gente diagnostica e trata um problema pequeno lá no começo, a gente, além de garantir uma qualidade de vida muito melhor para essas pessoas, a gente gasta muito menos. E hoje está se deixando, esperando um monte, né, para poder agir, e quando vê, o exame já não adianta mais, o tratamento já é outro, e o custo para curar é muito maior. Mas o custo maior ainda é das sequelas, é da perda da qualidade de vida das pessoas, e por isso que a gente tem que tratar a saúde como prioridade. E a questão de geração de emprego e renda, a gente está pronto, como eu estava falando, para fazer um grande plano de desenvolvimento, um programa de industrialização de Carazinho, para que Carazinho possa se abrir para investimentos e ser, dentro de um plano de 20 anos,
o melhor lugar para se empreender e para se investir no estado do Rio Grande do Sul. A gente quer construir esse plano junto com a comunidade, junto com os diversos segmentos empresariais, junto com as entidades, para que a gente possa ter com clareza onde a gente quer chegar, onde a gente está e quais são as ações estratégicas que a gente vai fazer ao longo desse período para poder garantir um crescimento exponencial aqui da nossa cidade. No mais, a gente quer ver Carazinho também ser uma cidade de oportunidades para o acesso ao esporte, para o acesso à arte, à cultura, aos eventos. Já disse, vou dizer de novo, é o último ano que Carazinho perdeu a oportunidade de explorar a Expo Direto. Vamos fazer um grande evento ano que vem para chegar chegando, atrair as atenções não só dos milhares de visitantes da feira, mas também dos empresários que estão lá e que a gente quer trazer para cá para conhecerem Carazinho, criar vínculos e investir aqui também para gerar ainda mais emprego e renda. Então, pessoal, a gente agradece a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês e falando com a comunidade de Carazinho. A gente pede essa oportunidade também. A gente precisa só de uma oportunidade para poder mostrar o potencial da nossa cidade. A gente acredita muito que junto com vocês, junto com a comunidade de Carazinho, a gente vai construir um novo tempo de desenvolvimento e vai construir o melhor governo da história. Mas para isso, a gente precisa dessa uma chance. Uma chance, e eu tenho certeza que vocês vão se orgulhar muito do Carazinho que a gente vai construir junto com vocês. Muito obrigada, candidato, e agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui na nossa série de entrevistas e encerramos assim mais uma entrevista nessa série com os candidatos a prefeito de Carazinho. No próximo programa estaremos com Luiz Alberto Godinho, do PT. Até lá. Tchau, tchau.